Aqui na tela para vocês, antes de começar a correção da prova, eu vou só tirar uma dúvida em relação à pontuação da prova. No edital, quase na parte final, tem essa tabela aqui explicando como funciona a pontuação. Então, por exemplo, língua portuguesa eram 10 questões, certo? Então, vamos dizer que eu acertei só 5 questões. Então, você tem que fazer a conta. 5 vezes 0,2, que cada questão valia 0,2 pontos, né? Deixa eu arrumar aqui. 5 vezes 0,2 dá 1. Um total em língua portuguesa você conseguia fazer 2 pontos. Então, você tinha que gabaritar português para fazer 2 pontos. Matemática, eram 5 questões. O total você podia fazer a 1 ponto. Conhecimentos gerais e atualidades, 1 ponto. Legislação educacional, 1 ponto. 1,5 e conhecimentos específicos, que eram 15 questões, cada questão valia 0,3, no total 4,5. Daí você pode chegar no total das 40 questões em 10 pontos. Eu não achei no edital, em lugar nenhum, uma parte que fale assim, tinha que acertar pelo menos metade da prova para ser classificado. Não tem isso no edital, tá? Porém, a gente sabe, se você acertou menos 50, dificilmente você vai ficar entre os 120, né, que é as vagas inicial, ou até mesmo o cadastro reserva. Lembrando que o cadastro reserva está limitado a 20 vezes mais do que o valor das vagas iniciais, o que dá um número de 2.400, tá bom? Agora vamos aqui para a prova. E também outra coisa aqui, lembrando, a correção da prova é somente da parte de legislação e conhecimentos específicos. Eu não vou fazer a correção de português, nem matemática e nem de atualidades, porque não é o meu forte, tá bom? Ainda mais atualidades, que eu ultimamente não tô assistindo o jornal, certo? Agora vamos aqui para a prova. Aqui eu tô com a prova B, tá? Ela aqui começa a legislação educacional na questão 21. Então, vamos lá. Questão 21. Entre os princípios da educação brasileira, conforme define o artigo de número 3 da Lei 9.394/96, para quem não sabe que número de lei é esse, se trata da LDB, né? Estão 1. Consideração com a diversidade étnico-racial. 2. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. 3. Educação básica obrigatória, igual e gratuita, dos 4 anos aos 17 anos de idade. Dos itens acima, qual que está correta? Vamos lá. A 1 está correta, tá? Eu vou vir aqui na minha apostila de tabuão, aqui, LDB. Então, vamos lá no artigo 3, que trata dos princípios. E aqui, quase no finalzinho tá aqui, o princípio 12, né? Consideração com a diversidade étnico-racial. Assim também, que inclusive foi atualizada ano passado, né? O respeito à diversidade humana, linguística, cultural e a identitária nas pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Já a última aqui, que era sobre a educação básica obrigatória de 4 aos 17 anos, a gente encontra no artigo 4, que é o direito à educação e o dever de educar, né? Que é o dever da sociedade, do Estado, enfim, aqui, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, certo? Portanto, as que estão corretas é apenas a sentença 1 e 2, portanto, aqui na prova B, tá? Alternativa B, né? Alternativa A, aliás, apenas os itens 1 e 2 estão corretos, certo? Tem que prestar bastante atenção, a pegadinha, tava pedindo o artigo 3, aqui o 3 aqui é o artigo 4, por isso está errado, tá bom? Questão 22. Leia a descrição extraída da Lei 9.394/96 e responda. Outra questão de LDB. Artigo 22. A educação básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e... eu já vou logo aqui para a apostila para mostrar para vocês
Já que a gente já está na LDB aqui, o artigo logo 22. Artigo 22, né, que está no capítulo da educação básica, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meio para garantir no trabalho e em estudos posteriores. Exatamente o que está aqui na alternativa de fornecer meios para garantia de trabalho e estudos posteriores, certo? Não é porque a educação prepara para o trabalho, mas não é só isso. Inclusive, também fala de garantia posteriores. Estudos posteriores é a universidade, por exemplo, tá bom? Questão 23. O artigo de número 55 da Lei 8.069/90, que lê essa, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta obrigações dos pais ou responsáveis. De acordo com esse artigo, é correta a alternativa A. Os pais ou responsáveis têm como obrigação zelar pela frequência escolar junto ao sistema de ensino. B. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. C. Os pais ou responsáveis têm como obrigação denunciar ou comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos a menores de idade. D. Os pais ou responsáveis têm obrigação de responder legalmente pela evasão escolar ou os casos de repetência escolar. Vamos lá. Porque ela está errada, porque pela frequência é o sistema de ensino, é a escola. O aluno está faltando, fazer chamada ativa, chamar os pais, essa coisa. É o contrário, tá? É a obrigação da escola zelar pela frequência escolar dos alunos. A B, por que ela está errada? A B, vamos pular para C, vai. Os pais ou responsáveis têm como obrigação denunciar ou comunicar ao Conselho Tutelar. Não tem obrigação, mas é um dever moral, né, de qualquer cidadão. Se você tem suspeita, né, de maus tratos, você comunicar às autoridades, né? E o D também não é, porque tem a obrigação de responder legalmente pela evasão ou caso de repetência? Não vai responder legalmente. E sim será convocado pelo Conselho Tutelar a dar explicações porque, por exemplo, aquele menino repetiu 3 vezes no 4º ano, né? Agora, responder judicialmente, essas coisas não. O que está exatamente no artigo 55 é a alternativa B. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, certo? Inclusive, igual como a gente viu aqui na questão 21, a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos de idade, certo? 24. Com base em seus conhecimentos sobre a Constituição Federal, leia e responda. Artigo 27 da Constituição, lá no capítulo da Educação. As universidades gozam de lacuna administrativa de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A alternativa completa a literal e corretamente a lacuna acima seria A. Planos de carreiras diferenciados. B. Garantia de pisos salariais. C. Autonomia didática científica. D. Pluralismo de concepções. Conforme está na Constituição, deixa eu voltar aqui para a apostila, que também tinha Constituição, tá? Lembrando que na apostila tinha toda a legislação atualizada, tá? Não tinha nada ultrapassado. Artigo 207. As universidades gozarão de autonomia didático-científica, que é a alternativa D, né? Porque aqui já está falando na questão, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Todas as universidades têm liberdade para pesquisa, por exemplo, né? Então, portanto, a alternativa correta é a C, autonomia didático-científica. 25. Assinar a alternativa que apresenta corretamente uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação, PNE, que é a Lei 13.005/2014. Alternativa A. Fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e respectivos municípios. A colaboração é estados, municípios e União. Então, A já está errada. B. Articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais.
particularmente as culturais. Particularmente só a cultural? Não, né? C. Implementação do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, coordenado pela União. Não. Tem também os sistemas de avaliação estaduais, por exemplo. A correta é a D. A promoção humanística, científica, cultural e tecnológica para o país, porque o Plano Nacional de Educação não é só para aumentar o acesso à permanência na escola, ou alfabetizar, é muito mais do que isso, uma formação integral, tanto humana, física, cultural, social, também visando a melhora da tecnologia nacional. Então a alternativa correta é a letra D, tá? Agora vamos para os conhecimentos específicos, que eram 15 questões. Conhecimentos específicos, questão 26. Pela leitura da Base Nacional Comum Curricular, especificadamente dentro da língua portuguesa voltada aos anos iniciais, podemos afirmar língua portuguesa, os anos iniciais. Então vamos lá. Na sentença 1, no eixo produção de texto, procura deixar que os alunos explorem suas potencialidades sem que haja imposição de estratégias ou caracterizações de textos específicos. Não, os gêneros, por exemplo, textuais têm as suas características, isso não pode ser negado. E deixar as crianças soltas, faz qualquer texto sem a mediação do professor. A 1 está totalmente errada. 2. No eixo análise linguística semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente dos 2 primeiros anos. A análise linguística nada mais é do que o trabalho com a gramatical, só que do primeiro ao segundo ano, no ensino fundamental, que é a prioridade ali, é a alfabetização, a gente vai tratar dessa questão gramatical, né, que é a análise linguística, sistematizando a alfabetização, como não vai se preocupar em fazer correções gramaticais, sim, a preocupação do primeiro e segundo ano é com a alfabetização, portanto ela está correta, tá? E a 3, no eixo leitura e escuta, amplia-se o letramento por meio de progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de níveis de complexidade crescente. Sim, tem que variar os tipos de leitura, os gêneros textuais, os tipos de texto, e cada vez aumentando o nível. Portanto, a única que está correta é a 2 e a 3, alternativa B. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. 27. A Base Nacional Comum Curricular orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem matemática, tá, está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Isso significa que a aplicação matemática só tem aplicabilidade se fizer sentido dentro do contexto do aluno. Afinal, esse tipo de conhecimento só se baseia em questões práticas, só na prática e a teoria, que é a praxis, né? Teoria mais prática. Tá errada. B, que os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles o seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. C, que o processo de aprender uma noção em um contexto abstrai e depois aplica-la em outro contexto. Envolve capacidades essenciais que só são alcançadas se forem concomitantes com a alfabetização. Então, só pode aprender matemática depois que está alfabetizado. D, que a resolução do problema está ligada a algum contexto, o que invalida esse processo no caso de que algum dado do problema seja alterado. Invalida? Não, né? A alternativa correta é a B. Trabalhar o cotidiano, a coisa prática com os alunos, porém sem desconsiderar a teoria matemática, as ideias matemáticas. Lembra das 7 ideias matemáticas da BNCC, que é tudo centrada no número. Então, é a teoria e a prática, a praxis. Então, a correta é a letra B, certo? 28. No segundo ano do ensino fundamental, a unidade temática Terra e Universo tem como um dos seus objetos de conhecimento A, o Sol como fonte de luz e calor, B, efeitos da luz dos materiais,
C. Cadeias alimentares simples. D. Transformações irreversíveis e não reversíveis. Vamos lá. Vamos pular a A, vamos para B. Efeitos da luz nos materiais? Não, isso aqui se trata da unidade temática de ciências da BNCC, tá? Matéria e energia. A C, cadeias alimentares. Cadeias alimentares entra no eixo vida e ambiente. D, transformações reversíveis e não reversíveis. Não, no segundo ano ainda a gente trata de coisas assim menos complexas, né, com os estudantes. Se a gente está tratando de Terra, universo, só pode ser o Sol como fonte de luz e calor. E é exatamente o que está na BNCC, tá? 29. Leia os itens abaixo que apresentam descrições dos princípios do raciocínio geográfico e associe corretamente. 1. Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. 2. É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, por exemplo, o clima, resultado da diferença entre áreas, né? Porque, por exemplo, aqui no hemisfério sul a gente está no inverno, no hemisfério norte é verão. Então, essa é a diferença. Então, vamos lá. A alternativa que relaciona correta e, respectivamente, as descrições acima é 1. Analogia e localização. B. Ordem A1, né? E A2, distribuição. C. 1. Conexão e 2. Diferenciação. Ou D. Analogia e ordem. Vou voltar para a BNCC, mas basicamente na minha apostila. Indo lá para minha apostila, vamos ver aqui a primeira sentença. O fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente. Aqui é exatamente a conexão. Ó. Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes, porque a geografia ela trabalha ali as questões da natureza física com as alterações que o homem faz em seu meio, a transformação do território, da paisagem, né? E a outra aqui, ó, que era a segunda sentença, que é a variação dos fenômenos de interesse da geografia, tá aqui, ó, diferenciação, é a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, por exemplo, o clima, resultado da diferença entre áreas, como eu tinha dado o exemplo do sul e do norte, né, e do clima. Então, a alternativa correta é conexão e diferenciação, tá? Que aqui na prova tipo B era a letra... Só ver aqui C, tá? Mesmo se você não lembrasse dessa tabela da BNCC, que tava até lá na minha apostila, tá fácil aqui. A segunda aqui já está falando aqui a palavra diferenciação, você já ia associar que a segunda sentença só poderia ser diferenciação, né? Diferença, variação, tá ligado à diferenciação. Então aqui, mesmo se você não lembrasse, dava para matar essa questão sim, tá? E, inclusive, caiu uma questão dessa parecida na prova de Vargem, caiu no simulado que eu fiz semana passada. Então, se vocês viram os vídeos, vocês com certeza conseguiram responder essa alternativa, tá? Outra questão aqui que trata da geografia na BNCC. Na unidade temática natureza, ambiente e qualidade de vida, busca-se a unidade da geografia articulando geografia física e geografia humana, com destaque para a discussão dos processos físicos naturais do planeta Terra. Nessa unidade, no ensino fundamental, anos iniciais, destaque-se a apropriação de ações de intervenção da realidade, tudo visando a melhoria da coletividade do bem comum, a incorporação dos segmentos sociais culturalmente diferenciados e também diversos tempos e ritmos naturais. C. As noções relativas à perspecção do meio físico natural e seus recursos. D. Análise a partir da posição relativa dos objetos no espaço e no tempo, o que exige a compreensão das características de um lugar. A D aqui já vai entrar no Fundo 2. Pensando no Fundamental 1, as crianças elas precisam primeiro ter a noção do espaço físico,
com o espaço natural e a relação dos recursos, né? A natureza produz recursos alimentares, de combustível, essas coisas. Primeiro tem que ter essa primeira associação, que é a alternativa C, certo? 31. A unidade temática mundo, pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, que pertence à disciplina de história do primeiro ano, tá? Primeiro ano do ensino fundamental, tem como objeto de conhecimento 1. A vida em casa, a vida na escola e as formas de representação social e espacial. Os jogos e brincadeiras como formas de interação social e espacial. 2. A noção do eu e do outro, comunidade, convivência e interação entre as pessoas. 3. Formas de registrar e narrar histórias, marcos de memórias materiais e imateriais. Vamos lá. Quando a gente fala o primeiro ano do ensino fundamental, conforme está lá na BNCC, as crianças primeiro elas têm que saber a história da sua casa, da sua família, escola, a história da escola, a história da sua rua, sempre do micro para o macro, do micro para o macro. E como a gente está tratando de criança, né, que acabou de entrar no ensino fundamental, veio ainda da educação infantil, e apesar de ela estar no ensino fundamental, ela não deixou de ser criança, ela está na infância, né, que a infância ela dura até os 11 anos e 11 meses, né, conforme está o ECA. A gente trabalha essa questão dos jogos e das brincadeiras, a história dos brinquedos, as histórias dos jogos e as suas relações sociais ao longo da história. Então, a única alternativa que está com 1 é a sentença 1, tá? A 2 e a 3 estão incorretas. Não é que elas estão incorretas, mas é que elas entram em outros anos do ensino fundamental. Não é especificamente ao primeiro ano. Então, a alternativa correta é a B. Apenas o item 1 está correto. 32. Um projeto político-pedagógico que procure desenvolver reflexões a respeito do conceito de educação e de escola de modo a problematizar métodos e possibilidades para realizar a convenção do saber objetivo em saber escolar, de modo a torná-lo assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares, e está devidamente embasado pela tendência pedagógica. Qual tendência pedagógica? O projeto político-pedagógico é um projeto democrático, no qual toda a comunidade escolar participa da construção das concepções da escola, o que vai ser trabalhado, dos projetos. O projeto político-pedagógico é algo de longo prazo, portanto, não posso do nada recriar tudo. O que eu posso fazer é revisitá-lo sempre com a comunidade escolar e fazer os ajustes necessários. Isso tudo, quando eu falo de democracia, a única tendência pedagógica aqui que entra é a histórico-crítica, tá? Não é nem a liberal renovada, não diretiva e construtivista, porque essas três aqui, elas é totalmente tradicional. Então, a alternativa correta é a pedagogia histórico-crítica, tá? De Dermival Saviano, inclusive. 33. As noções de tempo, espaço, velocidade e ordem, casualidades são capacidades que surgem numa das fases de desenvolvimento classificada por Piaget, né? Jean Piaget, como A. Estágio sensório conectivo. Esse estágio aqui nem existe, tá? A já não é. B. Estágio das operações formais. C. Estágio pré-operatório. D. Estágio operatório concreto. Lembra lá no simulado da semana passada que eu falei que provavelmente ia cair Jean Piaget ia cair um dos 4 estágios que sempre geralmente cai nos concursos e na banca BCP. Então, bem, vamos aqui na B, né? Os estágios das operações formais seria o estágio, deixa eu só voltar aqui na apostila, das operações formais, seria o estágio 4, de 12 anos em diante, que mais trata da questão da lógica, da abstração, da resolução de problemas, que não se encaixa aqui na questão, né? A C, a pré-operatória, é o bebê de 0 a 2 anos, que ainda está reconhecendo o mundo, a mãe não tem autonomia. Então, a alternativa correta é a D, o estágio operatório concreto, que é aquele estágio da criança já dos 2 aos 7 anos. Alternativa D, tá? Deixa eu até marcar aqui. O estágio operatório concreto
Deixa eu só voltar aqui na apostila. Operações concretas, de 7 a 12 anos, a criança não se vê mais como centro do universo, né? E ela também já consegue compreender, dar o exemplo aqui do dominó, né? Que 10 peças de dominós colocadas, 6 em cima e 6 embaixo é igual a todas elas, fileiradas, então ela já tem essa noção de espaço, de quantidade, de tempo, que é exatamente o que está aqui na alternativa, né? Noção de tempo, espaço, velocidade e ordem. Então a correta é a D, estágios operatórios concretos, certo? Agora a questão 34. As palavras geradoras, vou até marcar aqui, as palavras geradoras consistem no método que se inicia pelo levantamento do universo vocabular dos alunos, com base em conversas e levantamento de informações, que darão base para as lições preparadas pelo professor. Tal método é atribuído a quem? Vou voltar lá na minha apostila, vou voltar lá em quem? Em Paulo Freire. Na apostila, né, eu coloquei o resumo da pedagogia da autonomia, e na pedagogia da autonomia ele fala exatamente isso. Diálogo com os educandos, abertura de canais de comunicação, consideração e compreensão dos saberes construídos pelos alunos em suas comunidades, a história dos estudantes, que os estudantes trazem, a sua cultura, e isso que o Paulo Freire chama são os temas geradores, a cultura, a experiência do estudante. Portanto, a questão correta é Paulo Freire, alternativa C, tá? Teve até uma escrita que falou, mas será que não é o Dermival Saviani? Não, o Dermival Saviani não é palavras geradoras, e sim a problematização do contexto social. Para começar o trabalho pedagógico, educativo com os estudantes, não é as palavras geradoras. Palavras geradoras é Paulo Freire, certo? 35. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos objetivos intrínsecos ao projeto político-pedagógico, a respeito e no acolhimento das manifestações culturais dos estudantes. B. A transição necessária entre as crenças e valores individuais para os valores científicos. C. Valorização dos profissionais da educação em sua formação continuada. D. Regulamentar quais os critérios de recuperação e retenção de alunos com baixo rendimento escolar. Vamos lá. As ECNs da educação básica nacional e até mesmo na própria LDB, quando se fala em projeto político-pedagógico, um ponto mais essenciais é a valorização do profissional da educação e a formação continuada, porque sem formação continuada o professor não se atualiza e, consequentemente, ele não vai conseguir construir e revisitar um projeto político-pedagógico. Então, a alternativa correta é a C, tá? Valorização dos profissionais da educação em sua formação continuada. 36. Roberto, professor do 4º ano do ensino fundamental, resolveu aplicar diversas avaliações ao longo do bimestre, realizadas por meio de provas, produções textuais, exercícios, entre outros, buscando assim analisar a evolução de seus alunos, na medida em que é desenvolvido os conteúdos curriculares. Este tipo de avaliação, utilizada pelo docente, recebe o nome de quê? Então, ele fez avaliações ao longo do bimestre, durante o percurso do bimestre. Quando a gente faz uma avaliação ao longo do período, a gente está falando de uma avaliação formativa, tá? Não é diagnóstica. Diagnóstica é no começo do bimestre, começo do ano, no começo que você vai dar alguma matéria nova. A B e a C não existe, tá? A avaliação, ela não pode ser nem comparativa e nem classificatória. Os conceitos de avaliação ou a diagnóstica no começo do ano, ou a acumulativa, que é ao final de uma determinada matéria, objeto de conhecimento estava sendo trabalhado, ou a formativa, que ela vai acompanhar todo o percurso do estudante, e você não vai ter só um tipo de avaliação, você vai ter várias avaliações que vai acompanhar o estudante, e você vai ser o seu critério ali na hora da avaliação, né, do começo ao fim. Por isso que a D está correta. 37. Questão 37. Leia o trecho a seguir. Durante o processo de alfabetização, uma das habilidades que deve surgir é a chamada lacuna
que se refere à capacidade que a criança adquire o conhecimento alfabético, isso é, identificar o nome das letras, seus valores fonológicos e suas formas. O termo que preenche a lacuna corretamente, quando a gente fala de valor fonológico, só pode ser a consciência fonológica, que é o som das letras que formam as sílabas, né? Portanto, a alternativa correta é a A. Não é nem a B, imagem fonológica, nem a C, representação alfabética, nem a D, a referência imaginética, tá? 38. Leia o trecho e responda. O desenvolvimento da aprendizagem exige que o ser humano relacione os processos psicológicos com os aspectos culturais, lembre dessa palavra, culturais, históricos e instrumentais, tendo como aspecto fundamental e central a linguagem. A descrição que se refere a seguir a seguinte teoria pedagógica. Que teoria pedagógica é essa? A. Behaviorismo. B. Inatismo kantiano. C. Método metossoriano. Ou D. Sócio-interacionista. Lembra que eu falei no simulado da semana passada que você vê se a palavra cultura nas teorias pedagógicas você automaticamente associa o social e o social à cultura? Então só pode ser a alternativa D. Sócio-interacionista, tá? Que a gente está falando de Vygotsky, inclusive. 39. O processo de ensino e aprendizagem leva em consideração diversos elementos que vão muito além dos conteúdos escolares e sua transmissão em aulas expositivas, o que permite que o aluno explore diversas formas de assimilar o conhecimento. Por exemplo, o aprendizado por meio dos movimentos corporais, usando experiências que envolvem tocar, sentir, explorar, é chamado o quê? Como essa função do aluno só consegue aprender tocando, fazendo, experimentando, inclusive existe até um erro ortográfico aqui na prova, eles colocaram A, B, intuitivo com D e intuitivo com T, né? Não é, né? Intuitivo é a hipótese. A C, o holístico, é trabalhar com elementos não estruturados, que mais cabe até para educação infantil. Quando a gente fala de sujeito que só aprende tocando e sentindo, de todos os sentidos, olfato, auditivo, visual, é uma pessoa sinestésica, tá? Alternativa D. 40. Compõe o denominado planejamento de ensino, não é plano de aula, é planejamento de ensino, que você faz ali, seja por anual, semestral, bimestral, depende da rede que você trabalha, tá? E essa questão aqui trabalha com verdadeiro e falso. Então vamos lá na primeira sentença. Organização de um roteiro das unidades didáticas para um ano ou semestre. Sim, é uma organização de um roteiro. A gente coloca lá todos os conteúdos, seja do ano ou do semestre. Verdadeiro. A segunda, previsão para as atividades de sala de aula, que pode ser alterada a depender das circunstâncias. Sim, a gente planeja os conteúdos que vai ser dado no ano ou no semestre, mas conforme a necessidade dos estudantes, a gente faz as devidas alterações. Então, verdadeira. A C e a B a gente já pôde eliminar, porque a primeira está falsa, a primeira está verdadeira, porém a segunda está falsa. Então, a correta, a gente já matou aqui, é a A, verdadeira, verdadeira, falsa e falsa. Vou ler as outras aqui, tá? Um instrumento teórico e metodológico para intervenção e mudança da realidade. Aqui entra já no plano de aula, ainda no planejamento de ensino, por isso está falsa. E a última, o que o professor deve seguir estritamente em seu trabalho pedagógico. Não é estritamente, tá fechado, pronto, acabou. Não, como eu falei, conforme a necessidade dos estudantes, a gente vai flexibilizando o nosso planejamento, mudando uma coisa ou outra sempre, né? Então, a alternativa correta é A, verdadeiro, verdadeiro, falso e falsa. Terminou aqui a correção, tá? E o que eu achei da prova. Como eu já estou estudando já há bom tempo para concurso e tudo, eu não achei tão difícil, mas os pessoais no grupo reclamou que foi difícil, teve muitas pegadinhas, é uma banca parecida com a FGV, uma FGV mais pobre, né? Porque tem bastante erros ortográficos também em português, matemática e em atualidades, tá? Mas nessa questão de ter sentença 1, 2, 3, verdadeiro ou falso, lacuna, essas coisas, essas pegadinhas. Mas se você acompanhou a correção das provas de Vargem, você viu que a prova foi muito parecida com as de Vargem, os temas que caíram, também muitas coisas que eu fiz
do simulado da semana passada, bateu aqui, caiu aqui. Então, se você pegou essa visão da BCP, que ela não varia as suas provas, você conseguiria se dar bem aqui, pelo menos na parte específica, conhecimentos específicos e legislação, certo? Bom, a prova, para quem quiser, é só entrar lá no grupo do Telegram, o grupo de estudos do PAFE, vai ficar lá o PDF e o gabarito, tá bom? Espero ter ajudado, até a próxima, tchau!